Vamos iniciar o nosso culto, como nós fazemos todos os dias, com oração, clamando a Deus, buscando a graça, a sabedoria do nosso Senhor nas nossas vidas. E a oração é o jeito, a maneira, a forma que nós temos para isso. Deus amado, Deus querido, Todo-Poderoso, Eterno, grande Deus, fiel, Deus verdadeiro, Deus único, único Deus e Senhor de todo o universo, aquele que deixou a sua palavra para a gente entender, aprender, conhecer e obedecer. Graças nós te damos. Nos achegamos nesta manhã do Senhor, buscando, Senhor, a tua compaixão e com o coração cheio de gratidão por mais uma semana que o Senhor nos dá de presente. Aceita-nos, ó Deus Todo-Poderoso, como adoradores do Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, ajuda-nos a conhecermos melhor o Senhor, a entendermos um pouco mais da Tua Palavra. E assim nós sabemos que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco. O Senhor sabe que nós somos fracos, conflitantes. Sustenta-nos, ó Deus querido. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés, no santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, a quem aguardamos vir buscar a sua igreja, Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs amadas em Cristo Jesus, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 7 até o 22. Tempinho para você abrir a sua Bíblia. Mateus 13, do 7 ao 22, passagem muito conhecida, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, muita coisa a respeito, e hoje nós vamos falar aqui sobre distrações, coisas que nos tiram do foco, né? Temos um foco, um objetivo, e as distrações nos tiram desse foco. E vamos usar, para falar disso, Mateus capítulo 13, versículos do 7 ao 22. Você sabe que distração, meu irmão, minha irmã, deixa eu tomar esse golinho aqui. Distração é um negócio muito usado, né? Nos esportes, na vida em geral, as pessoas usam de distração. E distração, às vezes, é bom quando a gente está com a cabeça muito cheia de coisa, né? Distrair, pensar em outras coisas, desanuviar, nem sei se existe esse termo, né? Mas muita gente usa, eu também. Então, distração é um recurso
que a gente usa para tentar viver um pouco melhor. E como não poderia deixar de ser o nosso adversário, que é chamado pai da mentira, lá em João 8,44, ele utiliza da mentira, do engano, como estratégia para nos tirar do foco, do alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai encontrar muitos personagens bíblicos que se distraíram demais. E as distrações, grande parte das vezes, elas nos impedem de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Vou lembrar aqui você de algumas distrações clássicas da Bíblia, né? Sansão foi distraído por Dalila, e isso fez com que ele não mantivesse os seus compromissos com Deus. Você lê sobre isso lá em Juízes 16. Davi também se distraiu muito por causa de uma bela mulher, pecou e trouxe uma tragédia para sua casa. Segundo Samuel, capítulo 11. E nesta passagem que eu convidei vocês para abrirem a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículos do 7 ao 22, fala também de distração e o que ela pode causar nas nossas vidas. Você vai ler lá que Jesus Cristo, ele fala de 4 tipos de terrenos e como esses terrenos reagem. Terreno, terra, né? Campo. E como estes campos reagem e quais as reações que as sementes que são jogadas ali enfrentam. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente de você nesse terceiro tipo de terra, de terreno em que a semente é jogada. E esse terceiro tipo está aí onde eu falei, onde eu indiquei para você abrir, é Mateus 13, do 7 ao 22. Diz que outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não serve para nada esta palavra que é absorvida por esse tipo de pessoa que se distrai com as coisas que este mundo oferece. Entre os vários ouvintes da palavra de Deus, e nós estamos aqui com
algumas pessoas ouvindo esta palavra, este é aquele que ouve e acolhe, gosta, acha bonito, acha interessante, mas as preocupações e os enganos, as coisas que tomam conta da sua cabeça, acabam fazendo com que ele não viva esta palavra. Aí a palavra de Deus é sufocada e não gera fruto, porque a palavra de Deus nas nossas vidas tem que gerar frutos. A gente não vai discutir aqui, porque eu acho que não cabe na direção que eu quero dar a esta passagem, se esta pessoa ela é verdadeiramente convertida ou não. Nós não vamos entrar nesta seara. Mas tem muita gente que ouve a palavra e quando ouve, até decide que vai seguir Jesus, mas depois passa um tempo, as coisas parece que se assentam, e talvez por falta de instrução ou por falta de acompanhamento, ou mesmo não sei, por rebeldia, a pessoa não limpa a sua vida das distrações. E o que acontece? Essas distrações que ocupam a sua mente, o seu coração, sufoca a palavra de Deus. E esta palavra que ele ouviu e que a princípio tinha decidido seguir, não vai dar fruto nenhum, porque está sufocada com as distrações. A gente, com o passar do tempo, quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai acumulando, juntando coisas nas nossas vidas. A gente vai tendo muitas preocupações. Algumas são legítimas até, outras não. A gente vai juntando lembranças, mágoas, experiências, decepções, e tudo isso que o tempo vai trazendo para nós vai se tornando um peso nas nossas vidas. E agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esperar um segundinho para você abrir. Né? Aos Hebreus é depois dos Evangelhos, depois de Atos, um pouco para frente aí, Coríntios, você vai chegar aos Hebreus. O autor desta carta, ele fala dos heróis da fé. Ele diz assim, portanto, Hebreus 12, 1,
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todas as vezes que eu leio esta passagem, alguma coisa me chama a atenção nela. É nesse trechinho que está dizendo aqui que a gente precisa se livrar de todo o peso e do pecado. Para a gente se livrar do pecado, é natural que a passagem fale sobre isso, né? Para a gente abandonar o pecado. Mas a passagem ela vai além um pouco, ela fala para a gente se livrar do peso. O que é esse peso? Aí a gente vai buscar, né? O que estava escrito lá, o que o autor escreveu, que língua ele usou e tal. E o termo lá atrás, original, é o peso que nos atrapalha. O que é esse peso que nos atrapalha? São as coisas que a gente vai acumulando nas nossas vidas. Coisas que a gente simplesmente não esquece. E vez por outra isso vem nos atormentar, nos incomodar. Preocupações, lembranças, mágoas, experiências, decepções. Isso, com o tempo, vai se tornando um peso para nós. Vai se tornando um peso. E o ouvinte da parábola do semeador, que nós vimos lá em Mateus 13, também acumulava na vida dele a fascinação das riquezas. Estas são aquelas promessas que nos fazem, ou que a gente faz a nós mesmos, né? Você já deve ter ouvido pessoas falando que prometeram para esse, para aquele, que iam vencer na vida. Você já ouviu isso, claro. De repente você até já fez esse tipo de comentário, de promessa. E eu creio que na maioria das vezes essas promessas são bem intencionadas. Mas não são promessas de Deus. São nossas promessas. São as promessas de riqueza deste mundo, fama, poder. E isto, meu irmão, minha irmã, vai se tornando um peso, ou porque a pessoa está lutando para conseguir, ou porque ela lutou e não conseguiu. Aí ela fica frustrada. Quantas pessoas frustradas existem, né? Eu, vez por outra, converso. E nessas conversas, a gente detecta a frustração daqueles que tinham um desejo de fazer isso, aquilo outro, e não conseguiram.
e carregam isso para o resto das suas vidas como frustração. Isso se torna um peso, faz parte das distrações. O autor desta carta aos Hebreus, ele diz que a gente, depois de ele expor os modelos de fé que a gente pode ter, ele diz para a gente lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que pode ser usado pelo adversário, pelo inimigo, como distração. Às vezes uma dessas promessas de conseguir êxito, de se formar, de ser uma pessoa de sucesso, isso acaba sendo um peso e o inimigo usa este peso como distração nas nossas vidas. Tudo, quaisquer coisas que venham a nos desviar do olhar de Deus é distração. Qualquer coisa que nos impeça de olhar que Deus está nos mostrando alguma coisa é distração. Distração. Ninguém está proibido de se distrair, não é isso? Limpar a cabeça um pouco de coisa, do peso, da carga do dia a dia. Não é sobre isso. Não é esse tipo de distração que eu estou colocando. É tudo e quaisquer coisas que nos tire do alvo, que nos afaste do... O que está afastando cada um de nós do alvo que é o nosso Senhor? Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. O que está nos afastando dele? O que está nos impedindo de nos aproximarmos mais dele? O que é? É o trabalho? É um filho? É uma promessa que você fez para você mesmo ou para alguém? Fica, Edgar, é verdade. O Edgar está escrevendo assim, fica difícil até para orar às vezes. É verdade, você começa a orar e vem coisas na sua mente que você, obviamente, sabe que não tem nada a ver com a oração que você está fazendo, que não tem absolutamente propósito. O único propósito que existe é distrair. É tirar você do objetivo, porque quem está orando, que objetivo que tem? É falar com Deus, é ouvir o que Deus, se é que Deus naquele momento tem alguma coisa para falar. Então, a nossa conversa nesta manhã, em Mateus capítulo 7, capítulo 13, do 7 ao 22, e Hebreus capítulo 12, versículo 1, é para que, me parece, que todos nós estamos com este problema de estar atento
o tempo todo na nossa oração. E pode, muito provavelmente é uma estratégia de Satanás para que a gente não ore, para que a gente se distraia, para que a nossa boca de repente fique falando, mas a nossa mente, o nosso coração nem está prestando atenção naquilo que está sendo dito, porque nós estamos distraídos. E nós temos que descobrir, meu irmão, minha irmã, o que está nos distraindo. O que está nos tirando tirando a nossa visão do alvo. Isso é um trabalho de cada um de nós. Isso é um trabalho do cristão. Porque senão a qualidade daquilo que nós estamos fazendo, no caso aqui estamos falando de oração, pode ser uma leitura, pode ser qualquer outra coisa, mas a gente está colocando aqui a oração. Vai ser um tempo sem qualidade nenhuma, por causa da distração. E eu gostaria hoje, irmão, irmã, eu tenho aqui alguns nomes de pessoas por quem estou orando. Eu não gosto muito de anotar nome, né? Mas eu anotei aqui. Antes eu anotava, agora eu fico com os nomes na cabeça, sabe? Mas eu anotei aqui alguns nomes de pessoas por quem eu oro, por quem estou orando, na área da saúde, pessoas com problemas de relacionamento, no casamento, pessoas com o casamento à beira da destruição, famílias que estão em frangalhos. Eu tenho orado a Deus e eu creio que eu também não ando tendo um tempo satisfatório de oração, porque as distrações no momento da oração, elas têm surgido. Então a gente tem que... E isso passa também pela misericórdia de Deus, nós temos que nos livrar, de todo o peso e do pecado que se apega a nós, como está lá em Hebreus 12:1. Cada um de nós tem uma carreira que está proposta. Eu tenho uma carreira de uma corrida para fazer a minha vida. Tem uma corrida que está proposta, eu tenho que realizar. E bem, tudo na vida nós temos que fazer bem. Então eu gostaria, nesta manhã de segunda-feira, abrindo esta semana, de sugerir, nós temos ainda uns 10 minutos de programação de culto, sugerir que cada um de nós agora se esforce, busque mesmo, através
não do esforço próprio, mas da graça de Deus nas nossas vidas, que nós tenhamos um tempo de oração muito mais satisfatório do que a gente anda tendo, sem as distrações, sem as lembranças das coisas, né? Eu chamei por muito tempo isso daquele cadáver, daquele corpo, daquela carcaça que a gente carrega, né? São os pecados, as lembranças, as coisas que vão nos atormentando, como se fosse um corpo que a gente vai puxando, a gente leva a gente mais um outro corpo que a gente vai arrastando ali, né? E isso passa pela misericórdia de Deus, que Deus nos ajude a aliviarmos este peso, que a gente lance fora todo o peso e todo o pecado que nós temos arrastado dia após dia. E eu quero sugerir este tempo aqui de oração com você, meu irmão, minha irmã em Cristo, porque eu creio que vai ser bom para nós. Vamos iniciar esta semana com este tempo de oração. Você ora do seu jeito, da sua maneira. Eu vou orar do meu jeito, da minha maneira. E eu creio que o nosso Senhor vai nos livrar deste peso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, hoje nós estamos aqui, Senhor, falando deste peso, dessas distrações que nós temos sentido no momento da oração, no momento da palavra, que a gente consiga identificar, Senhor, um pouco antes de iniciarmos o nosso tempo de oração, que a gente consiga identificar isso tudo e colocar isso aos pés do Senhor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos deixa verdadeiramente gigantes, quando na verdade somos seres insignificantes. Senhor, tira de nós toda distração, tudo aquilo que vem incomodando, atrapalhando, tudo aquilo que vem povoar a nossa mente quando nós estamos falando contigo, Senhor. Nós sabemos que isso tudo faz parte de uma grande armadilha para que o nosso tempo de oração não seja bom, não seja eficaz, para que a gente fraqueje todas as vezes que a gente se dispõe a falar com o Senhor em oração. Nós não queremos mais fraquejar, Senhor. Nós queremos, a partir deste instante, romper, Senhor, com tudo aquilo que tem nos atrapalhado, com tudo aquilo que tem nos levado a ter um tempo de oração frágil, um tempo de oração anêmico. E nós sabemos que não é o Senhor o culpado somos nós, que não estamos conseguindo nos livrar deste peso que as distrações têm trazido e não estamos nos livrando dos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que nos sustenta,
Tu és aquele que nos ampara, Senhor. Tira de nós, ajuda-nos a que nós venhamos a colocar de lado tudo aquilo que tem atrapalhado, todo o peso desnecessário que temos carregado, e isso tem nos cansado muito mais do que aquilo que precisamos ou que vamos nos cansar, porque estamos com peso dobrado ou triplicado, cada um sabe do peso que carrega. Sustenta-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Senhor, porque nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos, Senhor, das distrações e fala conosco. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas aqui que eu tenho apresentado ao Senhor diariamente. Tenho colocado todas elas nas tuas mãos, Senhor, suplicando por vidas, reivindicando vidas ao Senhor, suplicando por mudança de atitude. Oh, Senhor, uma faísquinha do teu olhar é suficiente para que tudo se resolva. E eu creio que o Senhor pode e fará. Eu creio na tua bondade. E ajuda-nos, Senhor, a conhecermos cada dia um pouco melhor a tua vontade nas nossas vidas. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todos aqueles que estão enfrentando problemas, lutas, dificuldades. E por mim também, que vez por outra enfrento grandes batalhas, Senhor. Fala conosco. Ouve a nossa oração. Não leva em conta as nossas fraquezas. E livra-nos, Senhor, do mal. E eu oro por mim e por todos no nome do Cristo Jesus. Amém.